Minha alegria essa noite pela a obra que foi realizada nessa manhã. Nós nos reunimos hoje para realizarmos o batismo dos nossos irmãos e da nossa irmã Patrícia. Foram 4 pessoas novas batizadas na igreja e nós louvamos a Deus, rendemos graça e louvor ao Senhor por essa grande obra na vida desses irmãos e na vida desta igreja, irmãos. Foi uma grande bênção de Deus estar ali e participar de tudo isso. Amados irmãos, hoje eu gostaria de tratar com os irmãos sobre um tema importante, mas que nós costumamos não pensar muito nele, porque pensamos que já sabemos muito sobre ele e acabamos relegando temas de tamanha importância. Mas eu gostaria desta noite de falar com vocês sobre a beleza da igreja. A beleza da igreja. A igreja, ela tem uma beleza especial porque ela é a igreja de Cristo. A igreja é o povo de Jesus Cristo. Todas as pessoas que fazem parte da igreja são o povo de Jesus Cristo, o povo eleito, comprado e remido pelo sangue do Senhor. Logo, isso já é suficiente para nos fazer entender que há uma beleza na igreja. Essa beleza não somos nós mesmos. Essa beleza não está em mim, não está em você, propriamente dito, porque se fôssemos olhar para nós mesmos, nós encontraríamos pecado em nós, e o pecado é feio. O pecado desagrada a Deus, o pecado não é belo. Mas quando entendemos que fomos comprados pelo sangue redentor de Jesus Cristo, e o seu sangue está sobre nós, o seu sangue agora é que nos rende diante dele, nós podemos entender que há uma beleza verdadeira na igreja. Algum tempo atrás eu recebi uma ligação de uma pessoa que esteve aqui na igreja. Ela veio nos visitar, ela não era membro da igreja, e ela já tinha vindo aqui na igreja alguns anos atrás, uns 3 anos antes de ela ter vindo a última vez. E ela me ligou na segunda-feira e disse: Pastor Marcos, eu liguei para você para parabenizar você, parabenizar a Igreja Batista Bom Samaritano. Ontem, no culto, foi maravilhoso. Nós ouvimos a palavra de Deus, cantamos, oramos juntos. Mas eu fiquei impressionado, pastor, quando eu entrei na igreja e eu vi tamanha mudança na igreja. E eu fiquei me perguntando assim, o que ela queria dizer com isso, né? Será que ela achou que havia mais gente na igreja? Foi essa a mudança que essa pessoa viu? Será que ela achou o culto diferente e começou a pensar que o culto agora estava melhor, diferente? Mas aí então ela disse: Pastor, eu fiquei impressionado, a igreja está linda. Eu acho que nós tínhamos pintado recentemente, não lembro, já faz um tempo mesmo, né? Mas ela disse que a última vez que havia vindo à igreja, visitar a igreja estava completamente diferente. Então ela ficou impressionada com as mudanças estruturais, físicas na igreja. Aí eu falei para ela: olha, que bom, a gente tem se esforçado mesmo para mudar, para melhorar, para tornar o local de culto mais agradável. Aí ela disse ainda: olha, eu fui lá atrás, depois do culto, a gente sempre se reúne ali, não é? Ali fora, conversa um pouco. Ela disse: eu fui lá atrás e vi lá os banheiros e vi o salão. Então ela ficou muito encantada com essas coisas, né? E eu fiquei pensando, e ela parabenizando a igreja, e eu pensando, veja, é esse tipo de coisa que as pessoas olham e dizem assim: essa igreja é bela, porque tem um prédio bonito, porque os bancos são bonitos,
A igreja é bela porque a decoração ficou muito boa. Mas a beleza de uma igreja, irmãos, não reside no prédio que abriga a igreja. O prédio pode ser lindo de fato, mas ele não reflete a beleza da igreja. Não são as estruturas de ferro, de concreto, de madeira, não são essas coisas que refletem a beleza de uma igreja. É claro que essas coisas elas vão apontar para algum tipo de beleza exterior que de fato existe na igreja. Essa pessoa que nos visitou, ela não estava mentindo. Ela realmente veio à nossa igreja e viu as coisas diferentes e gostou do que viu, achou belo o que viu e disse: a igreja é bela. Mas de fato, essa não é a verdadeira beleza da igreja. Não é isso que deve chamar a nossa atenção. A beleza exterior é pequena em relação à beleza essencial da igreja. Não é o prédio da igreja. A beleza da igreja não é exibida nas coisas materiais que há nela. Mas às vezes as pessoas só veem isso, não é? As pessoas geralmente, Mark Dever diz que algumas pessoas quando vão procurar uma igreja para congregar, elas olham para a igreja, elas saem na cidade atrás de uma igreja, a caça de uma igreja, a busca de uma igreja, e elas começam a fazer algumas análises. Deixa eu ver como é o estacionamento da igreja, para saber se o nosso carro vai ficar seguro, se vai ficar num local fácil para a gente entrar e sair com facilidade da igreja. Ah, essa igreja não tem um bom estacionamento, a gente vai ter que andar 2 quarteirões para chegar na igreja. É perigoso, a gente vai sofrer algum assalto qualquer hora dessa. Ah, essa igreja não dá para nós. Depois eles vão numa outra igreja e veem a fachada da igreja linda. Veem ali o prédio, a torre da igreja, as luzes, o letreiro que sinaliza a igreja. E eles dizem: essa é a nossa igreja porque é uma bela igreja. É exatamente o que a pessoa que me ligou disse. Foi exatamente o que ela viu quando esteve aqui. A beleza exterior da igreja. A beleza da igreja também não está na aparência da sua membresia. Alguns membros, irmãos, da igreja, nós somos todos membros da igreja, não é? Mas existem alguns membros que têm uma beleza realmente superior. Quando eu estive agora no Rio Grande do Sul e conversando com o pastor, e o pastor falando comigo sobre a igreja, né, a igreja que ele pastoreia, e ele disse: pastor, você sabia que no Rio Grande do Sul, várias mulheres já foram Miss Brasil e Miss alguma coisa aí de beleza? As mulheres gaúchas são muito bonitas. E de fato, irmãos, existem na igreja homens e mulheres que têm uma incrível aparência. Mas a beleza da igreja também não reside na aparência dos membros. Você pode olhar aí para o membro que está do seu lado e achar lindo, belo. Mas veja, essa beleza não é a beleza da igreja de Cristo. Não é esse tipo de beleza que define a beleza de uma igreja conforme a Bíblia. A beleza da igreja, de acordo com as Escrituras Sagradas, irmãos, é demonstrada pela sua fidelidade às Escrituras. Então, você quer saber se uma igreja é bela? Ela tem que ser uma igreja submissa à palavra de Deus, que obedece à palavra de Deus. Aí está a verdadeira beleza de uma igreja, submissão à Bíblia. Em outras palavras, uma igreja bela é uma igreja bíblica. E uma igreja bíblica é uma igreja que está sujeita em obediência à palavra do Senhor. Há muitas maneiras de se observar a fidelidade de uma igreja. Uma igreja fiel, por exemplo, ela se congrega
para adorar a Deus de forma comunitária, como nós estamos fazendo aqui essa noite. Um bom número de crentes em Cristo Jesus aqui reunidos, juntos, com um só coração, uma só fé, um só entendimento, e juntos adorando ao Senhor. Isso revela a beleza de uma igreja, segundo a Escritura. Todas as vezes que nós nos reunimos para adorar e nos ajuntamos como um só corpo, como se fôssemos um só homem, isso demonstra a beleza da igreja, conforme a palavra de Deus, irmãos. Quando os crentes se juntam no dia do Senhor para se fortalecerem mutuamente, quando se reúnem juntos, quando desfrutam da comunhão e adoram a Jesus Cristo, nosso Senhor, a beleza da igreja, ela é ali apresentada. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versos 24 e 25, está escrito o seguinte: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa assembleia, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. A instrução de Hebreus, do autor da carta aos Hebreus, é que a igreja deve se reunir em assembleia. Eu sei que vocês estão acostumados a ouvir aquela palavra. Domingo ou sábado ou qualquer outro dia terá uma assembleia na igreja. E vocês pensam logo naquelas sessões administrativas em que a igreja vai discutir seus problemas internos. Não é isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Ele está dizendo que a reunião é a assembleia da igreja. A assembleia é a união do povo de Deus. E ele diz que nós devemos nos congregar, não abandonar o costume de congregar. Então, congregar, se reunir para adorar, também demonstra a beleza da igreja. Agora, além de manter a frequência na reunião da igreja, a beleza de uma igreja, ela também está na maneira como ela adora o Senhor. Hoje, meus irmãos, infelizmente, isso vem crescendo. O culto a Deus tem sido desprezado por muitos cristãos, totalmente desprezado. O culto tem sido poluído com uma série de invenções humanas, coisas que não deveriam acontecer na igreja, no culto, acontecem. Apresentações de teatro, a igreja naquele momento deixa de ser igreja e vira um teatro, e as pessoas vão se apresentar, danças, todo tipo de coisa dessa natureza acontecendo na igreja. E quando isso acontece, não há beleza na igreja. Acaba a beleza da igreja. Porque quando isso acontece, quando coisas desse tipo acontecem, a igreja não está mais submissa à palavra de Deus, mas está agindo conforme o desejo do seu coração, conforme as invenções dos homens, irmãos. Quando os crentes não se importam com o culto a Deus, eles estão mostrando um desprezo que é pecaminoso, um desprezo pelo Senhor. E quando os crentes passam a inserir elementos estranhos no culto, elementos que não foram ordenados nas Escrituras Sagradas, eles inventam uma adoração. Essa adoração, em primeiro lugar, não é recebida nunca por Deus. Você pode fazer a melhor apresentação, a melhor performance da sua vida. Você pode ter caprichado, você pode ter feito um alto investimento, mas Deus não recebe um culto que Ele não pediu, que Ele não ordenou em sua palavra. Deus disse como quer ser adorado, e nós devemos adorá-lo conforme a sua palavra, conforme Ele mandou. E em segundo lugar, uma adoração desse tipo, repleta de invenções humanas, estraga, acaba com o culto e torna a igreja feia. Não bela, mas feia, irmãos. Na Bíblia, o culto deve ser prestado a Deus de acordo com o que Ele ordenou. Por exemplo,
Precisamos ter orações, cânticos, leitura bíblica, a pregação da palavra, a ceia do Senhor, o batismo, quando for ocasião de batismo. Todas estas coisas são elementos que devem estar no culto, não podem faltar no culto, com exceção dos sacramentos. Os demais elementos devem ser sempre presentes no culto a Deus. Por outro lado, coisas como teatro, danças, exibições, coreografias, atos proféticos, essas coisas não podem ter lugar no culto, meus irmãos. São coisas que Deus, na verdade, não quer no culto a Deus. Por mais que haja alguma beleza nessas coisas, elas transgridem a própria palavra de Deus e devem ser removidas por completo. A beleza da igreja também pode ser vista através do ensino, da pregação fiel, pode ser vista através do correto exercício da disciplina eclesiástica, da correta ministração dos sacramentos, do batismo, da ceia do Senhor, do amor a Deus, do amor ao próximo, de uma vida piedosa, de uma vida de oração e de muitas outras maneiras que a Bíblia aponta. A gente pode ver a beleza de uma igreja de vários ângulos, irmãos. Hoje eu quero mostrar para vocês uma das marcas que mais exibem a beleza de uma igreja verdadeira: o Evangelho. Apesar dessa longa introdução, o que eu vou falar para vocês agora vai ser mais rápido. Eu quero que vocês abram a Bíblia em João capítulo 3, é o texto dessa noite, do verso 14 ao verso 16. Eu acho que vocês pensavam que eu não ia ler o texto da Bíblia hoje, né? Eu falei tanto na introdução. Não há pregação sem Bíblia, irmãos. João 3, versos 14 ao 16. Diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Vamos orar, irmãos, por um momento. Nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor de nossas vidas, Senhor Deus, nos ajude agora com a transmissão, a pregação da Tua palavra, Senhor. Que ela alcance corações essa noite para a glória do Teu nome. Que haja, nosso Deus, arrependimento real, sincero de pecados por parte do Teu povo. Que haja, Deus, confissão. Que haja uma busca real por Jesus Cristo Salvador. Ó Senhor Deus, use esta palavra, Senhor, para chegar ao coração das ovelhas de Jesus Cristo que estão aqui. Use esta palavra, Senhor Deus, para abrir os olhos e para despertar as pessoas que estão aqui essa noite para o Evangelho maravilhoso do Salvador. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Então, amados irmãos, uma das marcas mais belas da igreja. Eu sei que eu falei algumas marcas aqui para vocês, mas certamente uma das marcas mais belas da igreja é o Evangelho. O culto é belo, adorar a Deus de forma correta, legítima, é belo. Muitas coisas que nós fazemos como bons crentes, como orar piedosamente, são cheios de beleza. Mas, irmãos, a maior beleza de uma igreja é quando ela prega e vive o Evangelho de nosso Salvador Jesus Cristo de maneira bíblica e correta.
Essa passagem é bem interessante, irmãos. Se vocês olharem um pouco para o capítulo 3, Jesus teve um encontro com Nicodemos. E a Bíblia diz que Nicodemos, ele era um príncipe entre os fariseus. Ele era um mestre da lei. Ele era um homem que tinha um conhecimento das Escrituras Sagradas. Ele conhecia a Bíblia, o Velho Testamento, a palavra de Deus naqueles dias. Ele sabia aquelas coisas. Mas, mesmo assim, ele decidiu, de noite, procurar o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o grande Rabi, o grande mestre que chegou em Israel. E ele vai até Jesus e ele começa um diálogo com o nosso Senhor, e nesse diálogo Nicodemos diz: o que é preciso para um homem nascer de novo? Eles estão falando sobre a regeneração, o poder de Deus. Jesus vai dar lições a Nicodemos sobre a salvação, sobre a obra regeneradora do Espírito de Deus. Então Jesus começa a dizer a Nicodemos da soberania do Espírito Santo em agir no coração dos homens como quer. Porém, Jesus, antes de começar o seu diálogo, ele diz: Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas. Jesus estava diante de um dos grandes mestres de Israel, de fato. Mas ele não entendia os mistérios da regeneração, da salvação, do novo nascimento. E ele foi atrás de Cristo, Jesus, escondido para não ser visto, para que o Senhor pudesse falar sobre essas maravilhas de Deus para ele. E veja, meus irmãos, a admiração do nosso Salvador, porque Nicodemos, ele não sabia essas coisas que para Cristo estavam tão óbvias, reveladas na palavra de Deus. Mas ele não sabia. É preciso nascer de novo. E então Nicodemos diz: como pode um homem voltar, um homem adulto, regredir e voltando até entrar de novo no ventre materno, para depois poder sair do ventre materno e nascer de novo? Note a maneira como Nicodemos estava entendendo as palavras de Cristo. Ele imaginou que Jesus estivesse dizendo que, literalmente, Nicodemos precisava fazer um regresso, um retorno. Alguns teólogos vão comentar essa passagem e dizer que Nicodemos não pode ter pensado isso, porque seria muita falta de bom senso. Mas veja, essa é a explicação que Jesus dá à ignorância dele. Jesus nos diz que parece ter sido mesmo esse o pensamento dele. Porque Nicodemos diz: como pode um homem fazer assim, voltar ao ventre, para depois nascer de novo e se tornar assim uma nova criatura? E aí Jesus entra com a palavra: tu é mestre, não sabe disso? Não sabe que é pelo Espírito que o homem nasce de novo? Não sabe que nascer de novo é ser uma nova criatura, é ser um homem regenerado, salvo pelo poder de Deus? Tu és mestre em Israel e não conhece essas coisas? Ah, meus irmãos, a conversa de Cristo, ela vai partir para um exemplo da história de Israel, que Nicodemos conhecia muito bem, uma das campanhas de Israel no deserto, quando eles estavam saindo do Egito em direção à terra prometida. Em um dos episódios, o povo de Israel sempre murmurando de Deus, sempre em qualquer ocasião de desconforto, de carência, eles murmuravam com Deus e se esqueciam de todas as coisas que Deus havia feito a eles. Se esqueciam de toda a graça que haviam recebido, de toda a bênção, de todas as maravilhas que Deus já havia dado. Eles haviam se esquecido que Deus libertou-os do Egito. Eles não lembravam mais das pragas que vieram pela mão de Deus. Não lembravam que Deus deu água no deserto, deu codornizes para eles comerem carne, fez o maná cair do céu. Eles esqueciam rapidamente essas coisas e começavam a murmurar diante de Moisés. E na ocasião em que Jesus, no verso 14, falando a Nicodemos,
sobre a salvação, a regeneração, sobre o novo nascimento, ele diz, falando acerca de si mesmo para Nicodemos: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o diálogo ali girava em torno da necessidade de salvação. É o que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Você precisa ser salvo. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Você precisa ser regenerado. E não é voltando ao ventre da sua mãe e saindo de novo do ventre da sua mãe que você será regenerado. Aí vem a ilustração. Lembra quando Moisés estava com o povo de Deus no deserto e eles haviam sido picados por serpentes venenosas? E os homens e as mulheres estavam morrendo naquele deserto escaldante. Nicodemos deve ter dito: eu lembro, Senhor, desse episódio. Conheço essa passagem. Então Jesus diz: pois assim como Moisés levantou aquela serpente de bronze no deserto, e ali a instrução de Deus era: todo homem que estiver mordido pela cobra venenosa, pela serpente, e olhar para a serpente de bronze que Moisés fez, será salvo, curado da sua enfermidade. Não morrerá, não perecerá no deserto, antes será salvo. Jesus diz a Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, e todo que nele crê, todo homem que olhar para ele, todo homem que olhar e mirar em Jesus Cristo e buscá-lo com fé, crer nele, na obra dele, no sacrifício dele, todo homem que nele crê não morrerá. Quando Jesus fala sobre não morrer, ele está falando sobre ser regenerado e não morrer eternamente. Cristo está ensinando Nicodemos sobre regeneração, salvação. Cristo está dizendo a Nicodemos que para ele ser um novo homem, que para ele se tornar uma nova criatura, ele precisa crer em Jesus Cristo. O Senhor está apontando para o futuro. Ele está dizendo que seria levantado no deserto mais tarde, naquela ocasião. Tempos depois, Cristo foi para o madeiro ser crucificado. E ele está dizendo a Nicodemos: todo homem que olhar para o Filho de Deus e crer nele, confiar nele, será salvo. Quando Jesus faz essa analogia com o que aconteceu com o povo de Israel lá atrás, irmãos, aquele episódio das serpentes abrasadoras no deserto é um episódio que revela a fé de Israel. Imagine, irmãos, se alguém chegasse para você, você está lá na sua casa, com alguém ali, algum amigo, e você é picado por uma cobra, ou é picado aí por um escorpião, alguma coisa, e você está ali se vendo de dor, o veneno está ali tomando conta de você está com medo, você começa a enfraquecer, empalidecer, aí o seu amigo diz: olha, eu vou pegar aqui um pedaço de madeira e vou fazer aqui uma escultura, se você olhar para essa escultura, você será salvo. Você acreditaria nisso? O que você pensaria? Esse cara tá louco, eu estou morrendo aqui, ele fica com brincadeira, com piadas. Eu estou aqui no maior desespero, sentindo dor, eu estou ficando fraco, empalidecendo, minha saúde está indo embora, e ele me vem com essa de olhar para uma escultura e eu vou sarar, e morre.
E eu fico imaginando quantos israelitas morreram no deserto porque não creram naquela palavra de Deus de olhar para a serpente de bronze. Quantos zombaram quando isso chegou aos seus ouvidos? Olha, está todo mundo aí morrendo, todo mundo se sentindo mal, todo lugar havia serpentes, irmãos. Os israelitas não podiam pisar fora dos arraiais que viam uma serpente e picava. Estava empestado. O texto bíblico diz que milhares de homens perderam a vida naquele episódio. Milhares. Então havia muitas serpentes ali. Agora imagine, irmãos, quando alguém ouviu a notícia, olha, estão dizendo aí que Moisés vai fazer uma cobra de bronze e vai colocar numa haste e vai levantar, e quem olhar para essa cobra vai ficar curado. Imagine quantos disseram assim, mas as serpentes é que estão nos matando. Nós estamos doentes por causa das cobras, das serpentes, e agora Moisés vai fazer uma serpente de bronze, e nós vamos ficar curados se olharmos para ela? Não, isso, vamos falar sério, vamos procurar um jeito de ficar bom, vamos fazer um remédio aqui, tentar alguma coisa. E quantos israelitas morreram porque não creram? Aquele episódio foi um episódio de fé. Todos que olharam para a serpente foram curados. O poder, claro, não estava na serpente. A serpente era um símbolo, era um tipo daquele que realmente cura, salva, regenera o pecador. Jesus Cristo, o Senhor. A questão era obedecer ao que Deus mandou. Porque Deus estava anunciando a salvação em seu Filho por meio daquele episódio no deserto. E isso de tal maneira que em João capítulo 3, Jesus chega exatamente a esse ponto dizendo, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E assim como todos que olhavam para a serpente eram curados, todo que nele crê, em Cristo, será salvo. Não perecerá, não morrerá. Ah, meus irmãos, você sabe o que está sendo ensinado aqui em João, capítulo 3, versos 14 ao 16? O Evangelho na sua forma mais clara e cristalina. Graça. Salvação pela graça somente. O que é preciso fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Que tipo de esforço, que tipo de trabalho, que tipo de obras eu tenho que fazer para ser salvo? E o Evangelho chega até nós e diz, crê no Filho de Deus que foi pendurado no madeiro. Só isso. Meus irmãos, quantas religiões no mundo colocam os homens debaixo de cargas pesadas para cumprir coisas pesadas, debaixo de ordenanças, obrigações, para serem salvos. Você quer ser salvo, então você precisa rezar. Para você ser salvo, você precisa dar esmolas. Para você ser salvo, você precisa se sacrificar, fazer autossuplício em si mesmo, bater no próprio corpo, sofrer, buscar sofrimento. Você precisa passar por um episódio assim, senão não será salvo. Algumas pessoas, quando são questionadas sobre a salvação, pessoas que vêm de religiões humanistas e de caráter pagão, e elas são questionadas, você é salvo? Elas dizem, eu sou salvo. Você tem certeza que é salvo? Eu tenho certeza que sou salvo. Por que você é salvo? Ah, porque eu não faço mal a ninguém. Ou seja, eu sou salvo, a minha salvação está no fato de eu não prejudicar as pessoas. É isso que me salva. Você é salvo?
eu sou salvo. Por que você é salvo? Ah, eu sou salvo porque eu ajudo muitas pessoas. Eu dou esmolas para os pobres. Eu dou remédio a quem precisa nos hospitais. Eu sempre visito doentes em hospitais e levo remédio. Então a salvação está baseada em ser bom. Isso não é o Evangelho. Isso não é o que a Bíblia diz. Importa que o Filho do Homem seja levantado e todo aquele que nele crê será salvo. Não perecerá. É preciso apenas crer. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Isso é o Evangelho. E quando uma igreja prega o Evangelho, quando ela ensina o Evangelho, eu não estou falando aqui do pastor apenas ensinando o Evangelho, eu estou falando da igreja vivendo, pregando, evangelizando conforme este e único Evangelho. Dizendo aos seus amigos, você precisa crer em Jesus, não há o que fazer, não há obras requeridas, não há nenhum tipo de coisa que é cobrada de esforço humano, crê somente. Crê no Senhor Jesus, olhe para o Filho de Deus, olhe para aquele que foi pregado no madeiro, no monte do Gólgota, olhe para aquele que derramou o sangue dele, crê nele apenas, não faça nada, não precisa ser bom para ser salvo. Jesus veio salvar homens maus e pecadores, é preciso crer nele apenas, é preciso confiar na obra que ele realizou, é preciso crer nas suas promessas, crer nele é crer nessas coisas que ele disse, que ele fez, que ele prometeu. Crê somente e será salvo. Irmãos, o Evangelho não é obra humana. O Evangelho nos ensina a ser homens bons, amar ao próximo. Mas isso é só um reflexo daqueles homens que já foram salvos pela graça de Deus. Se você foi conquistado pelo Senhor Jesus, se a sua alma foi alcançada pelo poder de Cristo, do Espírito Santo, você foi transformado. Você nasceu de novo. Como Nicodemos não entendia muito bem isso, mas é isso que aconteceu com você. Você é uma nova criatura. E a nova criatura vai andar segundo Deus. Vai fazer boas obras. Não para ser salvo, porque ela já é salva. Ela já é nova criatura. Ela já nasceu de novo. Ela faz o que é bom, porque o seu mestre a ensinou a fazer o que é bom. Ela cumpre o mandamento de Jesus. Ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Ajude os necessitados. Reparta o que você tem. A nova criatura vive como seu mestre. Ela vai seguir os passos do seu mestre. Mas não é para ser salva. Porque ela não precisa mais ser salva. Ela já foi salva quando creu em Jesus. A fé em Jesus, ela vem sozinha, irmãos. A fé, ela não vem acompanhada com auxiliares que vão ajudar no trabalho da salvação. Tudo é depenado, é só a fé que entra, é só a fé que importa. Crê somente. Isso é o evangelho. Muitas igrejas, irmãos, abandonaram esse evangelho da graça de Deus. Muitas igrejas já não têm mais esse evangelho maravilhoso de Jesus Cristo. Muitas igrejas ensinam obras. Não é só a Igreja Católica Romana que prega um evangelho falso de salvação por obras. Muitas igrejas evangélicas já se desviaram, estão como as igrejas do Apocalipse, que abandonaram a palavra de Deus, abandonaram o primeiro amor e estão pregando um evangelho falso, espúrio, que requer algo além da fé para a salvação. Isso não é o evangelho. Há várias cartas nas Escrituras Sagradas contra esse falso evangelho, a exemplo de Gálatas, por exemplo,
quando Paulo fala contra os judaizantes e contra outros grupos que pregavam não apenas a fé em Cristo para a salvação, mas a obediência às obras da lei. O nosso evangelho, irmãos, está aqui claramente apontado em João capítulo 3, versos 14 ao 16. Todo aquele que nele crê não morrerá. Não é todo aquele que fizer isso ou aquilo. Não é todo aquele que for um bom homem. Não é todo aquele que dá esmolas. É todo que nele crê. É fé. É somente fé. É todo aquele que nele crê não perecerá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É fé apenas. Quando você começa a dificultar as coisas para as pessoas, quando você começa a colocar ao lado do evangelho obrigações para os homens, obrigações morais, obrigações para com o próximo, como se isso fosse uma parte essencial para a sua salvação, você já abandonou o evangelho. Você não sabe o que é o evangelho. Agora, quando você está diante de um homem, ele pode ser o pior pecador que você conheça. Ele pode ser o mais vil, mais miserável. Ele pode ser aquele homem que enoja você pela pessoa errada e pecaminosa que ele é. Mas se você diz a ele, olha, só há um jeito para você. Crê no Senhor Jesus Cristo. Porque se você crê no Senhor Jesus Cristo, Ele vai mudar a sua vida. Você será uma nova criatura. As coisas velhas passaram. As coisas velhas já não mais servirão de acusação contra você. Tudo se fez novo em Cristo. Se você é capaz de pregar assim, se essa é a sua mensagem, é o evangelho que você prega. E aí está a beleza da igreja. Quando ela permanece, irmãos, no verdadeiro ensino da Bíblia, no evangelho. E eu quero incentivá-los vocês essa noite, irmãos. Sobretudo, irmãos, a permanecer centrados na pregação da graça de Deus em Jesus Cristo. Na pregação que diz, crê somente, nada mais. Crê é suficiente. Crê basta para você ser salvo. Mantenha essa pregação. Mantenha essa mensagem. Creia nisso. Pregue isso. Espalhe essa mensagem aos homens. Não cobre aos homens mudança. Você precisa disso e disso para ser salvo. Se você não fizer isso e aquilo, você não pode ir para a igreja. Se você não for uma pessoa boa, Deus não quer você. Esqueça essa mensagem falsa. Esqueça esse falso evangelho, irmãos. Pregue a graça maravilhosa. Pregue e diga, amigo pecador, eu sei que você é mau e é pecaminoso e você é como eu fui e eu ainda sou pecador. Mas veja, se você apenas crê em Jesus Cristo, isso basta. Isso é suficiente para você ser salvo, para você não perecer, não ir para o inferno. Irmãos, é só isso. Você não precisa criar uma mensagem. Você não precisa encher o evangelho de coisas desnecessárias. Pregue o básico, o evangelho, a essência da graça. Creia em Jesus. Eu sei que você é pecador. Eu sei que você deve estar pensando, eu fiz muitas coisas más. Talvez você se depare com pessoas que no seu íntimo, elas pensem assim. Deus não pode me aceitar porque eu fiz tanta coisa ruim. Nem eu me perdoaria, nem eu me aceito. Diga a ele, crê somente. Jesus chama você a crer somente. E tudo será novo. Essa é a mensagem, meus irmãos. Essa é a mensagem que mudou Saulo de Tarso e fez dele Paulo de Tarso, o missionário da igreja.
o pregador da graça de Deus. Pregue essa mensagem antiga. Continue pregando o evangelho. Aos nossos irmãos e a irmã Patrícia, batizada hoje, eu digo a vocês que estão agora como parte da membresia dessa igreja. Este é o evangelho da graça de Deus e nenhum outro. Vocês foram batizados crendo neste Salvador que exige a fé somente. O exercício da fé, porque o dom ele também dá. A fé não vem de vós, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie dizendo, a fé é minha. Não, é dele, do Senhor. Você só exercita essa fé. Porque Jesus não vai crer em seu lugar. Ele te dá o dom. Ele te dá o perdão dos pecados para que você creia nele e seja agraciado por ele. Então, irmãos recém-batizados, foi esse evangelho que levou vocês às águas do batismo, porque é o evangelho de Cristo. E é neste evangelho que vocês vão estar firmados até o último dia de vossas vidas. Vivam toda a vida de vocês. Quantos anos Deus conceder a vocês? Baseados, enraizados, firmados neste evangelho da graça de Deus, que é o único evangelho. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos hoje celebrar a ceia do Senhor. Vamos orar pela pregação da palavra e logo nos dirigiremos aqui para a mesa da ceia. Curve a cabeça. Poderoso